Tem uma fase na vida, na verdade, que pode acontecer mais de uma vez, que todo praticante budista ou praticante de qualquer outra religião, seja ela qual for, mesmo apesar de ter muita fé, praticar com afinco, estudar, se dedicar de maneira, né, real no seu dia a dia, chega e para e pensa: por que que nada dá certo? Por que que é tão difícil? Bem, antes de eu continuar, deixa eu me apresentar. Meu nome é Isabela Queiroz, seja muito bem-vindo. Você pode me chamar de Bela. Se você já me conhece, aproveita e já vai dando like de uma vez, já vai salvando aí o tempo para o final do vídeo. E se você não me conhece, fica comigo até o final e depois você me diz se vale a pena dar o like e também seguir para poder ter mais conteúdo como esse. Bem, o vídeo de hoje eu vou falar justamente sobre essa dificuldade que todo mundo chega no fim das contas e acaba, às vezes, até duvidando da própria prática, duvidando da fé que ela pratica, enfim, né? Eu acho que isso faz parte do jogo. Mas o que acontece aqui no budismo de Nichiren Daishonin, isso é fundamental, e se a gente consegue entender, a gente acaba não abandonando a fé nunca. E esse é o ponto crucial e acho que inclusive mais importante, porque se a gente consegue compreender isso, a gente não vai abandonar a fé, o que é, no fim das contas, o que a gente precisa e quer. Então vamos lá. Tem a palavra japonesa, a fé, significa shin, né, ou shinjin no budismo, né? E ela não significa a mesma coisa para a maioria das pessoas, né, que acham, é fé, a fé é, enfim, a crença cega em alguma coisa, é aquele otimismo, né, quase que ingênuo para algumas pessoas, né, de que tudo vai dar certo, não, tudo bem, vai dar certo e não tem problema, ou a simples ausência de dúvida, né, muita gente gosta de traduzir a fé como isso, não, eu não duvido, enfim, eu acredito piamente de que essa é a verdade, né? Enfim, no budismo de Nichiren Daishonin, né, a fé, ela é uma postura ativa. Ela é, assim, uma determinação, para traduzir de maneira mais concreta, né? É aquela determinação de continuar agindo de acordo com os princípios que a gente aprende no budismo, de acordo com os valores que a gente aprende, né? Com a prática da maneira como ela tem que ser feita, independentemente das circunstâncias. Então, se a coisa está difícil, se está complicado, se, enfim, eu estou sendo testada, eu vou provar a minha fé continuando a minha prática, apesar dessas dificuldades. Então, a fé, no fim das contas, é justamente essa postura em que eu determino que eu continuarei fazendo, independente de qualquer coisa, né? Então, essa fé inabalável, ela só pode ser testada, ela só pode ser provada, no fim das contas, quando a gente está sofrendo alguma coisa. Porque quando está tudo muito bem, é muito fácil você dizer que você acredita, né? É muito gostoso, inclusive, você se orgulhar, bater no peito, falar disso, falar daquilo, quando tá tudo bem. Porque você, sei lá, provou alguma coisa, conseguiu passar por alguma dificuldade, agora está bem, você teve a sua prova real, mas aí vem uma outra dificuldade, às vezes até mesmo maior. E aí você fica, caramba, não vou ter um momento de paz? Né? Só que a gente, né, não tá nessa vida aqui só para não sofrer, vamos dizer assim. Eu não estou falando que a gente veio para sofrer, mas o sofrimento faz parte da vida. Então, enquanto se tem vida, enquanto estamos vivos, vai ter sofrimento. Ele é quase que, assim, anda ali como carne e unha, faz parte dele, né? Enfim, então, a fé, ela justamente é testada nesses momentos, né? E quando a gente estuda o Gosho, assim, que são as cartas que Nichiren Daishonin escrevia para os seus discípulos, a gente vê o tempo inteiro as orientações de Nichiren Daishonin, justamente nesse momento crucial em que as pessoas vinham com problemas, né, de doença, de falecimento de filho, de marido,
perdas financeiras, perseguições, e elas não recebiam uma resposta simples, né? Não tinha uma resposta tranquila e simples, nunca tinha. Do tipo, vai ficar tudo bem. Era basicamente, eles recebiam de volta um encorajamento que pediam exatamente o oposto do que o instinto sugeria, né? O que ela pede? O que Nichiren Daishonin, no fim das contas, apesar de normalmente citar várias passagens do sutra, enfim, dando um pouquinho mais de contexto para a base da fé dela, ele no final estava ali dizendo para ela fazer o quê? Continuar praticando. Com mais determinação, e não menos. E essa determinação é justamente o que eu estava falando antes. A determinação é de manter a postura com base nos valores e princípios que a gente aprende no budismo de Nichiren Daishonin, apesar dos sofrimentos. Então, é essa determinação que a gente tem que manter. Então, em uma dessas cartas, né, que Nichiren Daishonin escreveu, ele fala alguma coisa assim, mais ou menos nessas entrelinhas, assim, do tipo, considere o fato de que as pessoas que encontram este Sutra do Lótus inevitavelmente enfrentam grandes obstáculos. Então, somente de praticar, a gente vai enfrentar o obstáculo, tá? Então, isso ocorre justamente porque este ensinamento é tão grande. Então, assim, essa é uma inversão, né? Vamos dizer, radical da lógica da maioria que é de nós que leva, né, quando a gente avalia o que seria o caminho certo. Né? Em vez de, se eu estou no caminho certo, então as coisas deveriam estar seguindo, né, o fluxo gostoso, fácil, tranquilo. Isso é dizer que eu estou no caminho certo. Só que, na verdade, não. Inclusive, a gente não precisa nem praticar para saber. A gente sabe que quando a gente quer alguma coisa que ela é grande e importante, normalmente a gente vai ter coisas para resolver, seja burocráticas, né? Seja, não sei, de repente trabalhar mais, né? Ter que despender mais de horas do nosso dia, que a gente poderia estar vivendo com lazer, ou estar com a família, fazendo outras coisas, mas se você quer, não sei, de repente ter mais dinheiro, acumular alguma coisa, vai ter que fazer mais, de repente ir gastar menos, sabe? O esforço é necessário. E às vezes a gente acha que, não, se eu estou no caminho certo, está tudo bem. Nem sempre. Na verdade, isso pode ser um indicativo de que você não vai chegar exatamente onde você quer chegar. Se está exatamente tudo bem, tudo lindo, tudo perfeito. Né? Eu não estou falando que não existe um momento de tranquilidade na vida, até tem. Né? Mas quando a gente está num caminho, numa trajetória para conquistar alguma coisa, algum objetivo grande, normalmente existem esses empecilhos, esses obstáculos que a gente vai ter que resolver. Beleza? Então, no budismo de Nichiren Daishonin, justamente lendo o Gosho, né, essas cartas de incentivo aos seus discípulos, a gente vai vendo que, no fim das contas, essa adversidade intensa, ela é frequentemente um sinal de que você está no caminho certo. Então, de que a força que você está desenvolvendo né, dentro de si, essa fé que você está desenvolvendo, ela vai ter, no fim das contas, um desafio, um obstáculo que é proporcional ao tamanho, né, dessa fé que você tem. Então, caramba, para você poder testar essa fé, se você realmente acredita, se você realmente é fiel aos seus princípios e valores e ao Sutra do Lótus, você vai ter um desafio muito grande para testar essa fé. Beleza? Então, se você está passando por isso, avalie não como um caramba, estou me fazendo de vítima. Avalie como um caramba. Isso aqui é justamente o momento crucial para eu testar, porque eu estou sendo testado, no fim das contas, se a minha fé ela é sólida ou não. Né? Então, ao longo da história do budismo, existem
milhares, sem exagero, de histórias que eu poderia dar aqui de exemplo para você conhecer, né? Sobre como a fé das pessoas foram testadas. Só que eu escolhi 3 para te dar exemplo e 3 assim, né, de Nichiren Daishonin, assim, da história do budismo meio recente, né? Desde Nichiren até mais ou menos os dias de hoje, né? Até os 3 presidentes. Então vamos lá. 3 histórias. A primeira é a de próprio Nichiren Daishonin, que foi a perseguição que ele sofreu de Tatsunokuchi, lá em 1271. Então, nessa perseguição, ele estava, na verdade, sendo perseguido para ser aniquilado. Esse era o objetivo. Então, quando ele foi, né, para ser ali aniquilado na praia, acabou que, enfim, ele estava tranquilo. Ele não estava duvidando, apesar dessa perseguição que era justamente para eliminá-lo. E ele estava assim, tá tudo bem. Eu vou, mas eu não me arrependo de absolutamente nada do que eu fiz. Eu não vou ceder à pressão porque a minha vida está sendo ameaçada. Então, ele foi ali, esperando, ajoelhado, esperando, né, a espada vir, decapitá-lo e sem nenhuma garantia de sobrevivência. E ainda assim surgiu uma... né, as pessoas, algumas religiões poderiam chamar de milagre, mas surgiu um facho de luz, assim, um feixe de luz enorme no céu, porque era à noite, e as pessoas se assustaram. E o que acontece é que ele foi justamente protegido, literalmente, pelos céus, e as pessoas ficaram assim, caramba, não, a gente não pode fazer isso. Inclusive tem até um mangá, eu poderia ter trazido, mas enfim, mostrando essa história. Enfim, a coerência dessa é o seguinte, ele estava ali, tranquilo, com a consciência limpa, não se arrependeu e foi protegido pelos céus, né? A história número 2 é a história do nosso segundo presidente, que é a Toda Sensei, já sei toda. Ele estava enfermo, desnutrido, na prisão, seu mestre tinha sido, também já tinha falecido na prisão, ele estava emocionalmente também abalado, mas esse tempo que ele passou na prisão, baixo, né, sobre essas circunstâncias, ele, ao invés de ceder, ficar triste, se fazer de vítima, o que seria totalmente compreensível, porque você está fraco emocionalmente, enfim, fisicamente, mas o que aconteceu foi exatamente o contrário. Ele decidiu manter a determinação e o juramento que ele fez lá atrás de aprofundar a fé dele. Então ele lia o Sutra do Lótus e, inclusive, ali ele aprofundou a fé de uma maneira tão profunda, tão, né, significativa, que ele saiu determinado, saiu com uma convicção, com coragem de que ele iria vingar a morte de seu mestre, obviamente não de maneira agressiva, não pela violência, mas senão reconstruindo a moral da Soka Gakkai em nome do seu mestre enfim, na verdade para fazer com que as pessoas pudessem ser felizes, né? Porque quando a gente passa a praticar esse budismo, o objetivo principal, de maneira muito simples aqui, simplória, explicando, é a felicidade do indivíduo. Então, foi exatamente isso que ele fez. E a terceira história é de um dos discípulos de Nichiren Daishonin, que se chamava Shijo Kingo, e ele, né, naquele mesmo episódio, né, da perseguição de Tatsunokuchi, ele foi, junto com seu mestre,
defendê-lo com tudo, com a sua própria vida, na verdade, para ser mais sincero, para ser literal, ele foi defender com a sua própria vida o seu mestre, dizendo: não façam isso com o meu mestre, deixa que eu dou a minha vida nesse lugar. Acontece que Nichiren Daishonin não permitiu, e ele falou, não com uma frieza, mas assim com muita compaixão, ele falou que esse deveria ser um momento de alegria, porque aquilo estava acontecendo justamente porque ele era um devoto do Sutra do Lótus. Então, a fé dele era tão grande de que ele entendia que porque ele tinha uma fé tão grande, o obstáculo, o problema, a maneira de testar a fé dele deveria ser justamente, né, na mesma medida. E a medida é... Hoje a gente não precisa mais passar por isso, afortunadamente, mas naquela época sim. Então, naquela época, a maneira de testar a fé dele foi a ameaça da própria vida. Enfim. E ainda assim, ele não foi abalado, e inclusive eu imagino que por isso ele tenha sido protegido, né? Enfim. Então, como que a gente pode cultivar a fé na nossa vida diária? Porque apesar de que a gente não está aí enfrentando obstáculos nesse tamanho, de minha fé está sendo testada porque dessa maneira, né, tão drástica. Porém, a gente precisa sim, ainda assim, cultivar uma fé inabalável, porque os desafios vão acontecer. Então, a primeira é reconhecer que o obstáculo ele não é uma punição. Às vezes a gente pensa dessa maneira: caramba, estou sendo punida. E não é. A dificuldade, ela aparece para a gente, para os budistas, né? Não como uma maneira de castigo, senão como uma maneira de revelar, uma revelação da sua fé. Ou seja, é isso aqui que eu estou te dando, então mostre, prove que você pode superar com a sua postura. A segunda é que a gente tem que manter a prática, especialmente quando a gente está sem vontade. Olha só, esse é complicado, porque às vezes, não sei, de repente você tá friozinho, né? Aquele inverno gostoso. E aí, caramba, acordar mais cedo para poder fazer Gongyo, para poder fazer Daimoku, para poder orar. Caramba, sério, tá tão bom. Esse é o momento que a gente precisa falar: não, eu vou sim. Não, o obstáculo, às vezes, ele não vem de maneira como uma dificuldade, ela vem como um conforto, né? Isso é importante, a gente poder identificar, tá? Então, assim, a gente precisa manter a nossa postura, né? Principalmente nos momentos em que a gente não sente vontade. E o terceiro, aqui, é compartilhar o peso com outra pessoa. Poxa, às vezes quando... E nossa, mas assim, inúmeras vezes isso já aconteceu comigo, mas tantas vezes, inclusive recentemente, eu busco, né, um bom amigo meu, budista praticante, e compartilho a minha dificuldade, assim, né, sincera: caramba, tô passando por isso e tal. Normalmente o que acontece, que é o que eu preciso, caramba, vamos fazer Daimoku junto? Ou tá aqui uma orientação que eu li, que eu vi, que, poxa, tá de acordo com o que você tá passando agora. Isso é um alívio. E assim, normalmente não é tão pontual, né? Do tipo, não, tá aqui, acabou, vou lavar as minhas mãos. Já fiz o meu trabalho. Não, a pessoa, né, esse amigo, essa amiga, ela vem e acompanha, e manda mensagem: caramba, como é que você tá? Não, beleza, tô mandando Daimoku, sabe? Poxa, isso é mas tão importante. Então, essas são as 3 maneiras que eu apresento aqui para você manter
a sua fé, né, ali rodando, para que você possa manter essa roda girando o tempo inteiro, tá? Vamos lá, então, já que eu já apresentei aqui tudo para vocês, eu espero que isso faça sentido. Se não faz, me fala, me bota aqui nos comentários o que você achou, se isso faz sentido ou não. E se você tem alguma experiência para compartilhar, eu vou adorar ler. Eu leio e respondo todo mundo por aqui e vai ser um prazer ler o seu comentário. E se você ficou até o final, não deixa de se inscrever, de comentar e compartilhar com mais gente que de repente vá gostar desse conteúdo, tá bem? Então, é isso, eu te vejo no próximo vídeo, um beijo e tchau!